Diz assim a palavra de Deus: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Pode assentar, amados. Ontem, na hora que eu estava ali ministrando, no final o Senhor mandou que eu abrisse a palavra dele e lesse o capítulo 9, verso 8. E quando ele faz, querido, eu quero que você entenda que quando Deus age e quando ele fala, é porque ele quer que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância com ele. E aqui nós vamos aprender em todo tempo. Aqui a palavra não está dizendo que é em algum tempo ou uma parte da nossa vida. Não, ele está dizendo no tempo de sua vida terrena, procura apresentar a mim em todo tempo com as suas roupas brancas. Nós costumamos pegar a nossa roupa que usamos hoje e amanhã a gente lava essa roupa. O Deus Todo-Poderoso está dizendo para que a gente venha lavar a nossa roupa espiritual. E aí, o que nós vamos aprender com ele aqui nessa noite é que temos que apresentar a ele. Não se engane você que está aqui nessa noite, porque quando chegar o momento que Jesus nos chamar, se nós estivermos com vestes sujas, nós não conseguiremos nos aproximar dele. Porque a palavra de Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Quando o povo quis ver a glória de Deus e ouvir Deus, Deus disse para que eles fizessem o quê? Uma purificação. E aqui ele está dizendo para mim e para você: olha, em todo tempo, grava bem essa palavra, em todo tempo, que as suas roupas espirituais, queridos, ela tem que estar limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro. E a palavra diz: se nós pecarmos, se acontecer um acidente na minha vida e na sua vida, de a gente vir cair no pecado, a palavra diz o quê? Em 1 João diz que é para a gente o quê? Fazer o quê? Confessar o pecado. E Jesus Cristo, que é o nosso advogado, ele vai o quê? Nos advogar diante de Deus, e os nossos pecados serão perdoados. Então, queridos, aqui a palavra é bem clara. Quando Salomão escreveu esse livro, ele estava dizendo, ele está dando um conselho maravilhoso, que é o quê? Em todo tempo, em todos os segundos da minha vida e da sua vida, você tem que se apresentar diante de Deus com vestes limpas, santas, separadas. Sejam alvas as tuas roupas, e jamais falte o óleo. O óleo é o Espírito Santo sobre nós. O que ele está dizendo? Nunca você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que pedir ao Espírito Santo, tem que haver uma manifestação da glória de Deus, como aconteceu ali no sítio, tem que ser rotineiro na minha vida e na sua vida. É que a palavra de Deus está dizendo: sejam alvas, que não falte sobre a sua cabeça. Sabe por quê? Os seus pensamentos estão cheios. Se estiver cheio do óleo de Deus, nunca vai faltar. É isso que Deus está falando para mim e para você. E nessa noite nós vamos aprender algo maravilhoso. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo. Guarda sempre esse versículo no seu coração. Em Gênesis 3:7, a palavra de Deus diz assim: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e os fizeram para si aventais. O homem, quando pecou, a palavra diz que quando houve uma desobediência da palavra de Deus, o que Deus está falando para mim e para você, que houve uma desobediência, a roupa ficou o quê? Suja, porque a roupa do Adão e a roupa da Eva era uma roupa divina. E quando o homem pecou, a roupa ficou suja. Aí o que eles fizeram? Eles providenciaram uma roupa
para tampar a sua vergonha. Eles fizeram uma roupa que apodrece, uma roupa que não garante a salvação, uma roupa suja, uma roupa para cobrir apenas a nudez. Romanos, a palavra de Deus diz o que no livro de Romanos? Todos pecaram e ficaram sem a glória e passaram a ter o que? Uma roupa suja por causa do pecado. Todos pecaram. Mas lá em Gênesis 3:21 disse assim a palavra de Deus: e o Senhor Deus fez túnicas de peles de cordeiro para Adão e sua mulher e os vestiu. O interessante é que essa roupa que nós temos que lavar, querido, como a própria palavra de Deus está dizendo aqui, essa roupa que nós temos que lavar, que é nossa obrigação lavar a roupa espiritual, quem nos vestiu? O Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus. Então é de sua responsabilidade que em todo tempo sejam alvos as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Sabe o que significa? Que o Espírito Santo vai falar com você onde está errado na sua vida. O Espírito Santo vai te mostrar cada dia mais, porque a palavra de Deus diz que lá no princípio a terra estava o quê? Sem forma e vazia. O diabo gosta de coisas sem forma e vazia, mas a palavra diz que o Espírito Santo pairava. Sabe o que é pairar? É parar no ar. E ele parou sobre a terra. Como uma galinha que queria chocar os ovos, o Espírito Santo pairou sobre a terra e começou a acontecer uma transformação. Que não falte o óleo do Espírito Santo na sua vida. Que não falte o óleo do Espírito Santo para que haja a manifestação dos dons do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Porque quando há uma manifestação do Espírito Santo na minha e na sua vida, a sua roupa, ela fica lavada todos os dias. Mas quando a gente não ouve, nós não temos. Lembra das 10 virgens? 5 tinham o óleo do Espírito Santo, mas 5 não queriam saber. E na última hora elas foram comprar. Queridos, não deixem para a última hora. Nunca deixe que aconteça. Nunca deixe que o dia mau chegue e você não esteja preparado. Nunca deixe que Jesus te pegue de surpresa. A morte também pode te surpreender. Mas se você não estiver com as vestes limpas, as vestes do Cordeiro, que o Senhor Deus preparou para mim e para você, porque a palavra diz, no início era o verbo, e o verbo tabernaculou entre nós, e morreu na cruz por mim e por você. Significa que Jesus um certo dia, ele tirou a sua roupa de cima, ficou com aquela túnica, a roupagem de santidade, que ela não tinha costura, e tirou aquela túnica e colocou de lado. Significa, agora eu sou humano como vocês. Amarrou uma toalha na altura dos peitos, dos seus seios, e abaixou e lavou os pés de cada um deles. Significa que nós temos que lavar todos os dias as nossas vidas, a nossa roupa espiritual. Todos os dias. E que o Consolador nos ensine, que o Consolador venha sobre nós, como foi dito aqui pelos jovens, que onde nós estivermos, não importa se é na casa, no trabalho, na escola, no Facebook, não interessa onde você estiver, a sua roupa tem que estar alva. Em todo tempo, o seu pensamento tem que ser o pensamento do reino, porque não há nenhuma comunhão com as trevas, com a luz. E os que são da luz do Senhor nunca terão. Se nós dependermos totalmente do Senhor Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Cristo, a palavra diz que nós morremos com Ele, fomos ressuscitados com Ele, e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
E por isso nós temos o quê? Nós temos uma roupa nova. Mas a palavra diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Sabe o que significa? Temos que pegar a nossa roupa e não colocar lá numa máquina para lavar, mas pegar com as suas mãos e lavar. E falar com Deus: Deus, essa é a área da minha vida que precisa ser sarada, que precisa ser limpa. E os vestiu. A palavra diz que aqui quem vestiu foi o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque com muito amor Ele nos amou, e com a benignidade, com a sua bondade, Ele nos atraiu para Ele e nos trouxe de volta, porque estávamos perdidos, éramos como ovelhas desgarradas. E quantas vezes nós queremos vestir a roupa velha e ficar desgarrado, e botamos culpa uns nos outros. Mas aqui a palavra diz, é muito bem claro: sejam alvos as tuas vestes. E a sua veste é individual. Eu quero te dizer, querido, que a sua veste espiritual não serve para o seu irmão. Um certo jovem chamado Davi foi para uma guerra. Saul, então, o rei de Israel, colocou sobre ele uma roupa, uma armadura. Não coube nele. E o que foi que Davi resolveu fazer? Davi simplesmente resolveu tirar a roupa humana e vestir a sua roupa limpa, sua veste alva, e foi combater o bom combate. E a palavra diz que ele venceu. Ele saiu para vencer e saiu vencedor. Mas sabe por quê? Porque ele estava com uma roupa alva diante do Senhor. E é isso que o Senhor quer falar comigo e com você hoje. Ele quer tratar comigo, com você, em todo tempo. Eu quero que você grave isso no seu coração. Foi a palavra que Deus nos deu ontem à noite. Em todo tempo. Não é de vez em quando. Não é nas minhas férias. Não, é enquanto eu estiver respirando sobre a face da terra. As minhas roupas, Senhor, têm que te agradar. Vestes simbolizam o quê? Provisão para a salvação. E a graça. De vez em quando nós tiramos a graça de Deus e colocamos de lado. Isaías 61, verso 10 diz assim: eu me alegro muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu. Presta bem atenção, a salvação individual. Olha para mim aqui. A salvação sua não depende da sua mulher, não depende do seu filho, não depende de mim, não depende de outro. A sua salvação depende de você. E você tem que morrer no seu eu. Você tem que olhar para a sua vida e colocar a sua vida diante da palavra de Deus. Porque a palavra diz aqui: porque Ele me vestiu com novas vestes. Veste de salvação. Jesus disse assim: olha, não adianta colocar remendo em roupa velha. O apóstolo Paulo diz o quê? Nós somos nova criatura. Aquela roupa velha, a roupa do pecado, eu arranquei e joguei fora, porque agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E ele diz assim: olha, eu tenho uma roupa de santidade, então sigam-me, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe por que ele falava isso? Porque todas as vezes que o Senhor chamava, ele estava: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor olhava e dizia: olha o meu servo. Porque me vestiu as vestes de salvação e cobriu-me com um manto de justiça. Sabe o que significa esse manto de justiça? Jesus, quando estava na cruz, ele disse o quê? Está consumado. A justiça foi feita. Quando o mal vem contra você, ele depara com um manto de justiça salpicado do sangue de Cristo. Ele disse: esse aí não pode, porque esse aí pertence ao Deus Todo-Poderoso. Mas se você está tirando a roupa que Deus te cobriu, tampouco você está dando valor ao manto de justiça. Eu quero te dizer, você que está aqui nessa noite, somos indesculpáveis diante de Deus, porque Ele deixou a palavra.
E a palavra diz que ele não mudou, ele é o mesmo ontem, ele é hoje, vai ser amanhã. Ele é um Deus de amor, mas também ele é um Deus de justiça. Em Romanos 3:21 diz: mas agora sem lei, eu não preciso mais da lei, eu não preciso de coisas do passado. Tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada, é comprovada pela lei e pelos profetas, que é chamado Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Porque no livro do Apocalipse a palavra de Deus diz que na coxa direita de Jesus está a declaração atestada: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Temos que ser parecidos com Ele. Jesus é a nossa veste. Romanos 10:4 diz: pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Todo aquele que crê precisa ser justificado. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Cristo, Ele te justificou. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e não falte o óleo. Sem o óleo você não pode fazer nada. Sem o óleo você não pode operar milagres. Sem o óleo você não dá conta de orar. Sem o óleo você pode cantar, pular. Não acontece nada no céu a seu favor. Um linho finíssimo. O livro de Apocalipse capítulo 19 diz que nós estamos alegres e regozijando no Senhor, porque Ele nos vestiu, e a nossa roupa é uma roupa bordada com fios de ouros, que são os atos de justiça, ou seja, são as nossas ações que nós fazemos sobre a face da terra. Abre aí a sua Bíblia, o capítulo 29 de Atos. A palavra diz que quanto mais nós fizermos, quanto mais nós praticarmos a justiça, esses atos de justiça, mais as ações de piedade, as obras dos santos, a bondade, o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Atos capítulo 29. Atos capítulo 29. Alguém disse que não tem, e eu vou te dizer que tem. Sabe por quê? Atos capítulo 29 está sendo escrito na sua vida todos os dias. Todos os dias você faz uma parte do capítulo de Atos 29. Mas muitas vezes a gente fala: não tem, não existe, eu não quero fazer. Não falte, em todo tempo, não falte na sua vida, amado, o óleo e vestes novas. E o que ele disse? Vinde e comprai de graça. Não tem crise para comprar as coisas do reino de Deus. E quando vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Ele vai estar lá para distribuir. Não vai remendar a sua roupa, não. Ele vai tirar a sua roupa velha. Lembra do pai do filho pródigo? Quando ele voltou, o pai já estava esperando. O pai tirou a roupa suja, com cheiro de porcos, e deu a ele uma nova roupa. Deu uma nova roupa do reino, uma roupa de justiça, e colocou nele um anel no dedo, um símbolo de uma aliança. Que Deus tem uma aliança comigo e contigo. E essa aliança está no capítulo 9 de Hebreus, que diz que é uma nova aliança. Hoje nós não precisamos mais ter os rituais do passado, porque Jesus cumpriu todos eles. Mas essa aliança às vezes só é cumprida de um lado, de Deus. Linho finíssimo é a sua ação. É o que você precisa fazer. O que está errado na sua vida? Nós fomos criados para boas obras. Romanos 13:14 diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, vistam-se de Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne. Olha, tirem a carne, tirem as concupiscências da carne, tudo aquilo que te leva para o mal, que o seu olho te condena, te faz pecar. Arranca teu olho. É o que ele está dizendo. Olha, revistam de Jesus Cristo. É o que ele está dizendo para mim, para você nessa noite.
É em todo tempo. É em todo tempo. Não é nem algum tempo. É em todo tempo. Se eu viver 90 anos, será os 90 anos da minha vida entregue ao Senhor. E quando o mal vier me oferecer, como lá em Mateus capítulo 4, quando Satanás ofereceu a Jesus, Satanás ofereceu ao Senhor Jesus Cristo. E o que ele fez? Para trás de mim, Satanás. É isso que nós temos que fazer. Ser revestido de Jesus Cristo é falar para o diabo não. É falar não ao pecado. É viver uma nova vida todos os dias. Eu não posso viver a vida de ontem, eu tenho que viver a vida de hoje. E é nova em Cristo Jesus. E em tempo algum suje as tuas vestes, e nem perca o óleo sobre a tua cabeça. Vamos abrir em Filipenses 3, vai falar de um homem que trocou as suas vestes. Filipenses 3, no verso 2, diz assim: Paulo diz assim: acautelai-vos dos cães, tenham cuidado dos cães e das pessoas que ensinam um evangelho falsificado. É isso que ele está dizendo aqui. Quando aparecerem aqueles que te oferecerem facilidade, fuja deles. Fiquem fora. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Porque nós é quem somos circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. O que Paulo está falando? Eu não confio na minha carne. Porque a minha carne vai me levar para a perdição. Aí ele diz assim, ele dá um recado para mim e para você. Bem, olha, ele está dizendo assim: bem que eu, Paulo, poderia confiar também na carne. Olha o que ele está dizendo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda penso mais, eu posso mais, porque eu conheço. Aí ele começa a se qualificar o que ele é. Muitas das vezes nós estamos assim, olha, ele fala: segundo a lei eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui cumprir o ritual da lei, olha aí, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, o que ele está dizendo, eu fazia tudo correto. Quanto ao zelo, quanto às coisas de Deus, do Deus Todo-Poderoso, olha o que ele fala: eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era o quê? Irrepreensível. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, se eu for usar a minha carne, aquilo que eu vivo, as minhas roupas não são sujas. Talvez nós estamos vivendo assim: eu venho para a igreja, eu faço tudo certo, eu carrego as coisas da família, eu faço tudo corretamente, eu leio a Bíblia, eu não preciso mais de Deus. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Mas aí ele diz assim: mas isso tudo para mim, olha, era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui, olha, ele está dizendo assim: olha, por causa de Jesus Cristo, eu era dessa forma, mas quando eu me encontrei com Jesus, tudo mudou. Houve uma transformação. Eu quis essa transformação. Queridos, queira essa transformação. Filipenses 3 fala isso, e que não falte. Paulo era um homem tão santo, que ele não podia estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. E quando tinha alguém doente, o que Paulo fazia? Ele cortava as roupas que ele tinha e mandava para aquele lugar. E as pessoas eram curadas. Sabe o que significa? Não faltava óleo sobre ele. A roupa dele era tão alva, que ele tirava a roupa física e cortava e mandava
era como se ele estivesse cortando um pedaço da roupa espiritual e mandando, e a pessoa era curada e liberta. É isso que Deus está falando para mim e para você, em todo tempo, que não falte. Em algum tempo, suje as tuas vestes e não perca o óleo sobre a tua cabeça. As vestes brancas falam de santidade, pureza, separação do pecado. O que está errado, querido? Eu não sei por que Deus mandou eu pregar essa palavra hoje. Mas aqui Deus está falando, olha, em Romanos 6,14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe o que significa? Quando você encontrar alguém, ela vai olhar para você e vai ver a graça de Deus. E ela vai falar assim: eu vou querer essa graça. Eu quero ser participante dessa graça. Mas se ela olhar para você e ver o pecado, ela não vai ver a graça. Porque Deus não combina com o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus não ama o pecado. Ele ama o pecador. Porque a palavra de Deus diz o quê? Deus não quer que os homens o quê? Morram sem salvação. Ele quer que todos os homens tenham o quê? A salvação. Para isso ele enviou um que é o único intercessor entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. O que Deus está falando para mim e para você é grave. Você é indesculpável se você não pegar tuas roupas espirituais e fazer uma mudança. Em todo tempo que as suas roupas sejam alvas. Para entrar no céu só se entra com um tipo de vestes, as brancas. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei do seu livro, do meu livro, o seu nome. Apocalipse 3:5. Quando a sua roupa está branca e quando você está com óleo, o seu nome no céu, no livro da vida do Senhor, que está lá em Salmo 139, a palavra diz que Ele escreveu todos os seus dias. O seu nome fica igual neon no céu, fica brilhando. Mas quando suja, o coração de Deus se entristece na pessoa do Espírito Santo. E um certo dia Deus vai usar, no dia que trocar a trombeta, no dia do trono, do julgamento, o Senhor Jesus vai dizer para aqueles que têm o quê? A roupa vestida, todas com palmas nas mãos, como está escrito no livro do Apocalipse, e com o óleo da sua justiça, o Senhor vai dizer assim: vinde, agraciados de meu Pai. Ele vai separar. Está na hora de abrirmos os nossos olhos, igreja. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Jamais. Nunca te esqueça disso. Vai cantar? Cante com o seu interior, cheio de óleo, transbordante. Vai dançar? Dance com óleo no Espírito. Vai pregar? Cante. Pregue com o óleo do Espírito. Vai falar do Senhor Jesus lá fora no evangelismo? Faça isso, cheio do Espírito Santo. Vai orar para o enfermo? Faça com o óleo do Espírito, porque a palavra de Deus diz que há um doente entre vós. Orem, chame aquele que tem óleo sobre a cabeça e que tem vestes alvas, e ele orará. E o doente, se houver pecado, ele será perdoado, e ele ficará o quê? Curado. Unção não é algo que se vê, nem algo que se ouve. Unção é algo que se sente no Espírito. Que adianta eu cantar bonito, ter um dom maravilhoso, mas eu não tenho unção de Deus. Quando eu tenho unção de Deus, eu posso cantar a música desentoada, mas vidas são entregues ao trono de Deus. Os negros, quando
foram vendidos como escravos para irem para os Estados Unidos. No meio do caminho eles cantavam Amazing Grace, na língua escrava. A tua graça me basta. Sheba lava sei, canta lava sei, anda lá. A tua graça me basta. Fui salvo pela tua graça. Unção é algo que vem do céu diretamente para preencher a vida de cada um dos escolhidos, para que haja uma transformação nas famílias, para que haja uma transformação nas escolas. As escolas hoje estão assim, falta de unção dos servos de Deus. Os maridos, as esposas estão vivendo desordenadamente, falta de unção de Deus. Os hospitais estão cheios de doentes, falta de unção de Deus. Acautelai-vos, tenham cuidado com que aquilo que vocês têm ouvido dos falsos. Busquem. 2 Reis 6,6 diz assim: perguntou o homem de Deus. Sabe quem era? Eliseu. Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o machado de ferro. Eles estavam fazendo algo na beira do rio, e de repente o machado de alguém era emprestado. Soltou o machado do cabo e caiu dentro do rio e afundou. Queridos, quando está faltando o óleo na nossa vida, o machado cai dentro do rio e afunda e a gente não consegue achar. Quando nós não temos o óleo do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo, nós procuramos em todos os lugares a solução. O machado não flutua. A palavra diz assim: então perguntou Eliseu, o homem de Deus. Qual foi a atitude de Eliseu? Cortou um pau. Cortou uma vara. Sheba labase canta labase e anda lá. Cortou a vara, que é o cajado, que é a palavra de Deus, e usou a vara, lançou a vara sobre aquele problema. Olha o que ele fez. Ele jogou a vara, o machado subiu. Sabe o que significa que ele fez isso? Sob a tua ordem eu obedeço. Sob a tua palavra eu obedeço. Não foi assim que Pedro falou? Sobre a tua palavra, sobre a tua ordem. Tu tens o óleo, tu tens vestes brancas, eu obedeço. Em todo tempo, vestes de unção, vestes de louvor, unção de louvor, para te adorar em espírito e em verdade, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas das vezes nós achamos que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Às vezes temos os maiores cantores, as melhores bandas, e a palavra, Deus diz assim: seus lábios não me alcançam. Falta unção, faltam vestes de unção, vestes de unção, vestes de amor para socorrer ao necessitado. De que adianta se eu não tiver vestes de unção e vestes brancas, se eu não socorrer aquele que está enfermo? Se eu não saio da minha casa, eu não vou visitar o enfermo, se eu não vou lutar a favor daquele que está precisando, de temor, para te servir com excelência. A palavra diz que o princípio do temor é a sabedoria. Está faltando no nosso meio temor ao Senhor. Está faltando no povo de Deus a reverência ao Eterno, que é todo poderoso.
de perdão, para restaurar a comunhão. Está faltando em nós a gente perdoar uns aos outros e amar uns aos outros, para que a comunhão lá no Salmo 133 ela possa ser restabelecida. Em Hebreus 12:14 diz o quê? Segui, 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 segui a paz, que sou eu, o Senhor dos exércitos, que te ofereço com todos, porque Jesus disse o quê? A minha paz eu te dou. Você tem a paz. E a santificação, que é as vestes novas, sem a qual ninguém pode chegar perto de mim. De missões para o teu evangelho anunciar, na escola, no trabalho, na igreja, na esquina, em todos os lugares. Ele disse o que em Mateus 28:19? Ide com uma unção que eu estou dando a vocês, uma unção nova. Ide, pregai, anunciai aquilo que vocês têm aprendido. E esta igreja é indesculpável, porque vocês têm aprendido, diz o Senhor. Anunciar. A mulher lá de Samaria, quando Jesus falou com ela, ela levou um cântaro para encher de uma água do mundo. E Jesus disse: eu sou a água da vida. Ela disse: então me dá dessa água. Aí Jesus disse: sou eu que falo contigo. Ela saiu correndo para anunciar que Jesus está próximo, anunciar que Ele é a solução, anunciar que Ele é a solução, que a solução não é a placa da sua igreja, que a solução é Ele, o eu grande eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus: quando eu chegar diante de Faraó, o que eu vou dizer para ele? Quem é que me enviou? Ele disse: eu sou, estou te enviando. Mas hoje a gente diz: eu fui enviado pela igreja Aprisco. Querido, a Aprisco é apenas uma das portas que Deus tem lançado sobre a terra para combater o bom combate. Mas o nome que é superior a todos os nomes, que a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, chama Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso que veio e habitou entre nós e nos redimiu. Anunciar. E de alegria para a tua presença buscar, e estar todos os dias, ainda que você não esteja feliz no mundo. Como Paulo e Silas estavam na prisão, a palavra de Deus diz que eles cantavam louvores, e o prédio tremeu e as portas abriram. Sabe o que significa? A alegria de estar na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus vai fazer tremer o lugar onde você está. De santidade, para que um dia eu possa encontrar com o noivo, porque eu sou a noiva, porque eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e os olhos da minha noiva são como os olhos de uma gazela. O andar da minha noiva é muito elegante, diz o Senhor. O andar da minha noiva, os seus seios são como duas maçãs, diz o Senhor. Eu sou do meu amado é meu. Que haja em todo o tempo vestes purificadas do Senhor, e o óleo de unção sobre a sua cabeça, para poder pregar com poder. Pregar é estar em onde Deus te mandar. Em um grupo de 3, em um grupo de 1 milhão, você falar e eu escutar, Senhor. Vocês provaram ontem. Preparei uma lição maravilhosa para os jovens, falando sobre tatuagem e outras coisas. E Deus, na hora Deus falou: apaga a luz. Apaga a luz. Deixa eles abrir o coração. E deixa que eu fale, você escute e eu fale. Você apenas quer usar sua boca. E o Senhor está falando hoje para mim e para você: olha, santidade para pregar e ouvir com poder. Pregar com poder e as pessoas serem convertidas e não convencidas. Cantar com graça.
Orar e milagres acontecer. Orar e a chuva parar. Orar e dar ordem para o inimigo sair da vida das pessoas. Orar e Deus te dizer: não vai haver uma estrela por tua causa, diz o Senhor. Sheba labacê, porque sou eu que cuido de todas as coisas, diz o Senhor. Eu tenho governo sobre todas as coisas. Ah, se a minha noiva se prostrasse diante de mim com santidade, diz o Senhor. E impor as mãos e as pessoas serem libertas. E acima de tudo, que Deus seja glorificado. Não o nome do pastor, não o nome do conjunto, mas o nome de Deus, que é todo poderoso. Porque se Deus se afastar de mim, eu não sou nada, diz o Senhor. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e que não falte sobre ti o óleo da unção. Cantar com graça. Cantar com graça. Sheba labacê, canta lá. Rebacê, canta aí, canta lá, rebacê, canta lá. Que não falte sobre tua vida. Que não falte. Eu queria orar por você. Para que haja uma transformação na sua vida. O Espírito Santo não quer que você venha aqui à frente.